Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Quando Nini era criança, o pai, atormentado por um transtorno obsessivo, matou-lhe a mãe e suicidou-se. Ou, como a mulher em que Nini se tornou viria a aprender, morreu de suicídio. Escrevi este romance inspirado num único acontecimento real da minha vida, a morte dos meus pais. É um romance que mergulha na vida de uma criança que cresce num ambiente preconceituoso e violento e no esforço que faz para compreender e superar ao longo da vida. Este livro pretende sobretudo alertar para as consequências da falta de saúde mental. Está à venda online ou em qualquer livraria. Espero que gostem. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Tenho uma convidada muito especial, a Sónia, que tem um percurso de vida que vos vai inspirar muito por vários pontos, mas também em especial pela família que tem, que cria com a Maria, que tem o síndrome de Rett, não me enganei no nome, e tudo que isso exige, exigiu e vai exigindo enquanto família, enquanto mãe, neste caso aqui a representar também o Filipe e tudo o resto, e por isso vai ser uma conversa muito produtiva, muito inspiradora, de certeza, porque também tem aqui um percurso que inspira até chegar aqui, até ser esta força. Por isso, muito obrigada, estou muito contente. Obrigada eu. Por te ter aqui, teres aceito logo, e ainda por cima. Um privilégio aqui estar. Eu que ouço sempre o teu podcast, nunca imaginava. Vou, e ainda por cima agradecer-te porque sei que vais de umas semanas duras, com noites mal dormidas no hospital, com a Maria, e por isso és muito querida, agradeço-te em meu nome e em nome de todos aqueles que nos vão ouvir e de quem vais ser colo, a disponibilidade para estares aqui ainda a recuperar de tantas noites mal dormidas ou nem dormidas, por isso vamos a isto. Vamos lá. Sónia, como é que foi a tua infância? És de Coimbra? A minha mãe é de Coimbra, eu nasci já cá, em Lisboa, e foi uma infância, digamos que normal, com alguns altos e baixos. O casamento dos meus pais não foi fácil, tiveram um divórcio complicado, eu tive muitos problemas com o meu pai, mas tenho irmãos, tenho 3 irmãos, eu sou a menina do meio, são 3 rapazes, mas são irmãos que não são da mesma mãe, nem do mesmo pai, portanto, tudo aí foi sempre um pouco diferente e estranho. Até que após o divórcio dos meus pais, eu fiquei com a minha mãe. Que idade é que tinhas? Eu tinha, quando eu fui viver só com a minha mãe, eu tinha 19 anos. E basicamente, questões financeiras, eu tive que me fazer à vida, digamos assim, para continuar a estudar. Portanto, fui trabalhar para pagar a minha universidade, trabalhava a sentar as pessoas no Teatro Tivoli, fazia muitos trabalhos de hospedeira, no fundo para pagar a minha universidade, para ajudar a minha mãe naquilo que ela precisasse e pronto, e para tirar o meu curso. Depois continuei a trabalhar, mas já relacionado depois com o curso, claro. Esse ponto é de louvar, não é? Mas ficam mágoas? Ficaram algumas mágoas pela situação em si e pela relação que eu depois tive com o meu pai. Porque o meu pai era uma pessoa com uma doença que acabou por trazer muitas dificuldades para a família, fez com que a maioria da família até acabasse por se dividir e afastar, e por incrível que pareça, só quando ele veio a falecer é que nós irmãos voltámos-nos a unir. Mas foi complicado, foi muito complicado. Era uma doença psíquica? Era uma doença de adição, ou seja, ele era viciado em jogo e toda uma fortuna que ele tinha e que era considerável, ele acabou por destruí-la e depois destruiu tudo à sua volta.
e prejudicou muito a família, mas lá está, a minha mãe sempre foi a minha base, a minha mãe sempre me tentou proteger ao máximo, eu só percebi isso quando tinha 19 anos, e quando eu própria acabei por ter que tomar uma decisão e pedir à minha mãe para ela tomar a decisão juntamente comigo, porque eu já não estava a aguentar, e ela então decidiu, é a minha filha, vamos as duas lutar pela nossa vida, e pronto, e foi assim. Sempre muitas duas? Muito as duas mesmo. Eu digo sempre que a minha mãe era a minha melhor amiga. A minha mãe era... Sabes aquelas mães que as tuas amigas, tipo, gostam mesmo imenso e ainda hoje em dia falam nela e dizem: eu adorava a tua mãe, Sónia, adorava ir lá à casa e desabafar com a tua mãe. Eu desabafava com a tua mãe aquilo que eu não desabafava com a minha. Desde os primeiros namorados, sabes, aquelas pequeninas coisas e toda a gente sentia-se mesmo muito à vontade com a minha mãe, porque a minha mãe era muito isso, era uma pessoa que gostava de falar, gostava de estar. Eu nunca necessitei, por exemplo, como muitas amigas minhas que tinham essa necessidade que era, imagina sair à noite e mentir que iam dormir à casa de alguém, ou... Eu nunca tive essa necessidade. A única coisa que eu sentia responsabilidade de, pelo menos, se visse que estava para chegar muito tarde a casa, imagina, aquelas maluqueiras de depois de chegar a casa às 6 ou às 7 da manhã, como eu sabia que a minha mãe se levantava às 7 da manhã, não havia telemóveis, não é? Eu ia a uma cabine e ligava: mãe, não se preocupe, está tudo bem, vou só tomar um pequeno almoço e já vou para casa. E as minhas amigas ficavam tipo: pá, mas como é que a tua mãe não te diz nada? Eu digo: sei, eu acho que é um bocadinho à base da confiança. Claro que fiz asneiras, como todas fizemos, não é? Acho eu. Mas claro que fiz asneiras, maluqueiras e loucas, mas depois tinha esta vontade com a minha mãe e por isso é que se calhar ela era a minha melhor amiga, nesse sentido. E trabalhaste? Fizeste o curso? Fiz o curso todo ele a trabalhar para pagar a minha universidade, porque a minha mãe não tinha possibilidades. A minha mãe estava a trabalhar também para pagar a renda da casa, porque nós acabamos por ter que ir viver as duas a pagar uma renda e vivíamos as duas no Jardim das Amoreiras, que adorávamos, mas uma casinha de bonecas, digamos assim. E o Filipe, o meu marido agora, apanhou-me nessa fase. Ou seja, ele foi ali, coitado, ali o meu suporte, porque me apanhou numa altura complicadíssima da minha vida, na altura que começámos mesmo a namorar, porque nós antes tínhamos sido bastante amigos e depois começámos então a namorar e ele apanhou-me, mas foi o meu suporte ali, porque ele acabou por estar ali a balançar e a ajudar-me em muitos dos momentos que eu não sabia o que é que havia de fazer, e foi uma grande ajuda mesmo. E sempre tinham os dois a mesma ideia do que era o namoro, o compromisso, ou isso? Não. Não. Então, eu acho que como uma mulher, né, sonhava em casar e ter filhos e tudo mais. E o Filipe era completamente o oposto. Eu até estranhei ele querer um compromisso de namoro. Logo aí já achei estranho, porque ele nunca tinha tido algumas namoradas antes de mim, mas nada assim de muito, teve uma muito séria que eu tivesse conhecimento. E quando começámos a namorar, a ideia dele era sempre essa, e sempre me dizia-me sempre: eu não quero casar, eu não quero ter filhos. E eu, tudo bem, eu aguentei, porque gostava de estar com ele, e como é óbvio, e queria ver o que é que aquilo iria dar. Até que depois ele acabou por mudar de opinião. E virou-se completamente o bico ao prego mesmo. Foi o oposto. Ou seja, ele começou... Nós namorámos, e foi na altura que eu fui para o Jardim das Amoreiras com a minha mãe, e depois houve uma das casas desse prédio que vazou, e ele foi o primeiro a dizer: e se ficássemos nós nesta casa e a tua mãe ia para a outra e fazíamos aqui umas obras, porque ele é arquiteto, e claro que tinha que ser à maneira dele a casa, não é? Mesmo sendo alugada. Portanto, eis não que ele faz uma remodelação total na casa, mesmo sendo alugada, fez uma remodelação e nós começámos a viver juntos, sem casar, mas começámos a viver juntos, que para mim não me fez qualquer tipo de confusão, porque acho que às vezes tem esse o percurso. E vivemos juntos 5 anos,
E entretanto a minha mãe ficou doente. A minha mãe apareceu-lhe um cancro fulminante mesmo, cancro de mama. A minha mãe fazia os exames regularmente, porque já fazia anualmente, não era por historial nem nada, mas já estava na idade de fazer, com 65 anos, e tinha acabado de fazer uma mamografia, e no mês a seguir estava deitada no sofá a ver televisão e sentiu um nódulo, ela própria sentiu um nódulo. Foi logo à médica dela e a própria médica disse, isso não deve ser nada, tu ainda agora há um mês fez a mamografia, estava tudo bem, olha que não vai ser nada, mas pronto, eu já vi que está aí com muitas dúvidas, vamos marcar uma nova mamografia. E assim foi, tinha 17 nódulos já, era fulminante mesmo, e a minha mãe em 6 meses acabou por falecer. Foram 6 meses muito, muito duros, porque eu estava a trabalhar imenso nessa altura. Eu era diretora de produção de eventos, portanto não tinha vida, digamos assim, era eventos, 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 até que dei por mim e era às 8 da manhã ir para o escritório, depois saía do escritório e ao meio-dia para ir ter com a minha mãe para ajudá-la, para lhe dar o almoço ou o que fosse, depois voltava às 2 da tarde, depois voltava às 6, depois voltava às 8 da noite para o escritório e andei assim numa vida louca, até que a minha mãe depois foi operada para tentar ver se, para tirar os nódulos e tirar a mama, e o médico operou, que era o pai do meu chefe, disse-me, olha, a sua mãe já, infelizmente, isto está como está-se já em todo lado, agora é esperar e é dar-lhe a melhor qualidade de vida. E foi isso que nós fizemos. Ela ainda chegou a estar no IPO um mês nos cuidados paliativos. Só que depois tu vendo agora, não é? E olhas para trás, tu vês sempre esperança, vês sempre, ela melhorou, isto vai dar a volta, ficas sempre com essa impressão. Mas olhando para trás, não, é mesmo aquilo que falam, que as pessoas quando estão doentes, que têm picos, que vão lá acima e depois... E a minha mãe teve isso, a minha mãe lutou imenso, esse mês que esteve no IPO, ela lutou, mas quando eu digo imenso é mesmo, porque lá está, ela era isto, ela era muito lutadora e era eu digo que a minha filha Maria Saela, que é uma guerreira mesmo, a minha mãe era uma guerreira, e ela conseguiu dar a volta nesse mês, voltou a casa, bem disposta, ainda foi passar um verão connosco, só que depois apanhou uma pneumonia e já não aguentou. E depois ainda conseguiu despedir-se de nós na noite, antes de falecer. E isso foi importante. Foi porque eu senti que ela foi em paz, ela deixou-se ir. Ou seja, ela depois de tanta luta, e em especial esse mês que ela teve no IPO, que foi uma luta tremenda, nem consigo imaginar o que ela poderá ter sofrido de dores, de tudo. Quando ela foi nessa noite, nós levámos-la em braços, eu e o Filipe, em braços para o IPO, e a pensarmos, ela vai dar mais esta volta, vai conseguir. A imagem que me ficou e que me fica, e ao Filipe a mesma coisa, porque falámos muitas vezes sobre isso, que é ela deitada na cama, no hospital, e cada um do seu lado, ela a dar a mão e a dizer, vão queridos em paz, que eu fico bem, como quem diz, vou partir, deixem-me ir. E assim foi. E depois o caminho? Depois o caminho, eu fui muito abaixo, não vou mentir, foi muito, muito duro. Foi um luto muito complicado. Precisei de muita ajuda, tive psicóloga. Nisso o IPO é 5 estrelas, porque tem logo uma equipa para ajudar quem está a acompanhar. Foi o meu caso. E o Filipe diz que sentiu um chamamento, ou um piquinho lá de cima a dizer assim, chega-te lá à frente, que ela precisa de ti. Precisamos de festa. E no mês a seguir ele pediu-me em casamento. Algo que ele dizia que não queria, e pediu-me em casamento. E depois admitiu que queria mesmo. Porque lá está, eu estava muito em baixo. Fiquei feliz da vida, mas eu pensei, mas agora porquê? E ele então pediu-me em casamento e nós em 6 meses casámos. E foi uma festa, foi uma
festa mesmo, muito só amigos, quase que não havia, era a família próxima e amigos, mas foi uma festa que ainda hoje se recordam as pessoas disso, porque eu acho que nós estávamos mesmo muito felizes mesmo. Foi muito, muito bom. Bom, até que conversa de amigos, entre amigos, Exato. de serem pais, de não serem pais, às vezes os homens acham que é imediato, ou que é natureza. Como é que era? Como é que era? Porque acontece muito isto de, não, nós é quase que vamos decidir quando é que vamos ser pais. Exatamente. O Filipe achava que era, olha, é para ter filhos, é amanhã, é amanhã. E eu, em conversa de amigos, lá está, porque estávamos todos mais ou menos na mesma fase, eu disse-lhe, olha, que eu já tomo a pílula há muitos anos, isto às vezes pode demorar. E ele ficou tipo, uou, peraí, que é demorar? Então se calhar é melhor falar com a tua médica para largar a pílula. E eu disse-lhe, tudo bem, marquei uma consulta de rotina e falei-lhe sobre o assunto e ela disse, então se não planear, vamos largar. E passado o mês estava cá. Da Maria. Sim. Maria, muito desejada, uma gravidez complicada, não vou mentir, porque eu tinha muitas contrações e, portanto, os últimos 3 meses eu tive de repouso absoluto, porque eu tinha muitas contrações, mas não dilatava, mas ainda assim a médica tinha medo que pudesse ter uma prematura. Então os últimos 3 meses eu tive de cama e depois quando ela já estava apta para nascer, não queria nascer. Pronto, basicamente. Portanto, ela já nasceu com 40 semanas, e porque as médicas na MAC, que eu na altura estive na MAC, ficaram um bocadinho com pena de mim, do género, coitada, já vem cá todos os dias quase, cheio de contrações, vamos então provocar-me, e eu assim que me colocam a ocitocina, todos eles, em 2 horas, estão cá fora. Pronto, e foi o caso. Maria, uma bebé perfeita, linda, nasceu tudo normal, parto normal, tudo normal. E uma recém-nascida normal como todas as outros bebés. Até que, aos 9 meses de idade, ela vai para a creche, que na altura era a creche da Fundação Carlos Gulbenkian, que o Filipe toda a vida andou lá, e a minha sogra trabalhava lá. E a educadora, que já tinha sido, eram várias as educadoras, mas uma mais experiente que já tinha sido educadora do Filipe, e teve mais 2 anos e depois acabou por se reformar, mas que ainda lá estava, aos 9 meses, alertou-nos que achava que a Maria não se estava a desenvolver normalmente. E tu ficas, o que é que se está aqui a passar? Como é que é uma educadora que não está a dizer isto e não o pediatra, por exemplo? E tu pensas, é a primeira filha, primeira viagem, cada bebê ao seu tempo, ela há de lá chegar. Se calhar não gatinha, mas há de gatinhar, ou começas a pensar sobre isso. E depois começas a ver à tua volta os sobrinhos, por exemplo, que nós já tínhamos sobrinhos, o Filipe tem um irmão mais velho e eu também, os nossos irmãos são mais velhos e vimos que eles se desenvolveram, se calhar mais rápido, outro mais devagar, mas ficas sempre com aquela dúvida. Até que a educadora, não feliz ainda, e não foi à nossa revelia, porque essa pediatra ia sempre à creche para fazer a avaliação dos meninos, que era uma pediatra de desenvolvimento mesmo. E foi ela que foi confirmar com a educadora a dizer, atenção que esta menina poderá ter que ser referenciada porque não faz, imagina, não se sentava, não gatinhava, alguns parâmetros que com a idade dela já devia fazer. E então aí chamaram-me mesmo à creche, a mim e ao Filipe, não me chamaram, ligou-me essa pediatra e aí caiu-me tudo. E eu quase que xinguei a médica ao telefone. Como quer dizer, como é que me pode dizer isso? Não conheço a minha filha de lado nenhum, viu-a uma vez e está-me a dizer que ela não se desenvolve. E tu ficas, bem, vamos lá ver o que é que me têm para dizer. Quando eu chego e os argumentos de facto são válidos, aí desabo. À frente de toda a gente, as educadoras, da própria teatra, desabo, e fomos os primeiros a pedir desculpa. E a dizer, pedimos imensas desculpas, não queríamos de todo ser agressivos consigo da forma como fomos, mas ponha-se também no nosso lado, não é? A primeira filha e tudo mais, mas ajude-nos, o que é que havemos de fazer?
E pronto, e a partir daí foi toda uma busca de médicos, de procura o que é que a nossa filha tem. E ninguém nos sabia dizer. E então fomos para especialidades, desde médica de desenvolvimento. Na altura nós tínhamos como referência o Hospital da Luz. Tínhamos seguro, pensámos, vamos para o Hospital da Luz ver o que é que se passa. Então começámos a marcar inúmeros exames e médicos para a Maria, desde desenvolvimento, a neurologia, as fisioterapias e as terapias todas, para ver o que é que vinha. E depois há aquelas coincidências que tu tens e que tu pensas, estas pessoas apareceram ou cruzaram-se novamente na nossa vida, por alguma razão foi. E aconteceu sempre, e continua a acontecer. Continua a acontecer muito essas coincidências, que foi, nós fomos para o Hospital da Luz e a fisioterapeuta que nos apanha, ou seja, que nos aparece para tratar da Maria, é a mulher de um amigo nosso, que não sabíamos que era a fisioterapeuta. Pronto, começa logo aí. Depois vamos à neurologia e é uma amiga de infância do Filipe que tinha andado com ele na Fundação Carlos II. Quer dizer, tudo isso tu começas a pensar, pai, se calhar temos aqui já uma equipa, só que depois o plafond escutou. Em 6 meses já não tínhamos plafond do seguro, porque eram tantas as consultas, tantas as terapias e tudo mais, que já não dava mais. E então foi essa nossa amiga, que hoje em dia também ainda vamos falando com ela e tirando dúvidas com ela, que é a Ana, que é de Neurologia no Hospital da Luz e que também faz na Estefânia, que nos disse, vocês têm que ir para a Estefânia. A partir de agora esqueçam a Luz, porque a Maria ainda vai ter muita coisa por procurar, ainda não há respostas para a Maria, e isto pode demorar um mês, mas também pode demorar anos. Portanto, a melhor equipa está na Estefânia, eu própria estou na Estefânia, vamos formar uma equipa na Estefânia, e a meu ver, o melhor médico para seguir a Maria na neurologia é o meu mentor, que é o José Pedro Vieira, que é o chefe de neurologia na Estefânia. Eu arranjo-vos uma consulta com ele e a partir daí vocês vão formar uma equipa. E formámos uma equipa toda. Não houve pediatra, porque um pediatra tu ficas sempre um bocado de pé atrás porque é que ele não te disse nada, não é? E pensas, ele continua a ser o pediatra dos meus sobrinhos. Tu já não confias, não consegues confiar. E portanto formámos uma equipa toda, que é uma equipa multidisciplinar gigante da Estefânia, e começou aí a busca. A Maria andou em milhares de médicos, em milhares de exames. Começou-se no início por suspeitar que podia ser uma hipotonia, um problema muscular. Ela chegou a fazer uma cirurgia que foi tirar um bocado do músculo para ir para a análise para saber se era. Não era. Tinha hipotonia, mas não era isso que fazia com que tivesse o pouco desenvolvimento. Muitas consultas. Ela chegou a gatinhar, ela chegou a palrar e chegou a comer sozinha. Até que, com 1 ano e meio, quase 2, ela começa com o sintoma mais, que digamos que um médico que saiba o que é o síndrome de Rett, que olhe e veja, isto parece síndrome de Rett, que foi, e que para nós foi uma coisa inocente, que pensámos que era dela, um estigma ou até mesmo uma defesa, que foi começar a dar as mãos e esfregar as mãos e pôr assim à boca. E nós não ligámos. Até que fomos a uma consulta com o Dr. José Pedro Vieira e ele é um senhor que ele pensa e fala, mas assim baixinho que tu não consegues perceber nada do que ele diz. E ele olhou para as mãos da Maria e disse, e só dizia, não pode ser. É reto, não pode. E nós começámos a ficar, tipo, o que é que ele está a dizer? E nós, doutora, o quê? Diga-nos. Não posso dizer. Vocês não vão ver nada à internet. Ele tinha medo que nós fôssemos pesquisar o que era. Porque era grave. Até que ele diz, eu vou ter que pedir autorização ao hospital para pedir a análise. Porque se for o que eu estou a pensar, isto tem que se pedir uma autorização especial, porque é uma análise muito cara, muito dispendiosa, e que só se faz na Universidade do Minho ou lá fora. O Filipe logo, diga doutor, nós vamos lá levar, diga onde é que é. E ele dizia, não se trata de onde é que é, isto é preciso uma autorização específica, mas com quem é que nós vamos falar?
Até que ele lá conseguiu essa autorização, o teste foi pedido, e foi para a Universidade do Minho, e foram 6 meses de espera pelo resultado. Ele disse-nos o nome da doença, síndrome de Rett, mas eu não fui ver. Nunca fui ver o que era. Quis-me proteger, não me perguntes porquê, mas consegui não ver. O Filipe eu sei que foi, mas acho que viu a primeira coisa e depois não quis ver mais, mas eu nunca fui ver. Fiquei com aquilo na cabeça, a achar o que é que poderia ser. Houve algumas pessoas, alguns Jesus que nos disseram é grave, mas tu ficas sempre ali um bocadinho, parece que não queres acreditar e não queres ir ver. E esses 6 meses, como é que foi gerir? Foi difícil, mas ao mesmo tempo acho que consegui dar a volta. Porquê? Porque nesses 6 meses juntei-me a uma grande amiga, fizemos um curso de costura, criei uma empresa com ela, uma marca com mochilas e tudo o que era acessórios para crianças, e acabei por estar entretida, digamos assim. Agora, nunca me vou esquecer do dia em que eu recebi o telefonema, que não foi da Universidade do Minho, já foi do Filipe, mas são aqueles telefonemas que ele nem precisa dizer, tu já sabes o que é que vem. E a Maria foi o meu grande apoio, a Maria é a minha amiga sócia, na altura, porque ela estava ao meu lado e amparou-me, e agarrou em mim e fomos logo ter com o Filipe, e só depois disso é que eu fui à internet ver o que é que era o síndrome de Rett. E aí? Duro, muito duro. Primeira filha, tu idealizas imensos sonhos, não é? E idealizas o futuro dela, tudo. E de repente perceber que ela ia ter tantas, eu não posso dizer dificuldades, porque são dificuldades, mas tantos entraves na vida dela, sabes? E tantos desafios, que tu pensas, aí tu questionas porquê. Porque é que a Maria tem que sofrer desta forma, ou tem que ter esta doença? E depois cabe-nos a nós, e acho que foi natural e até foi rápido, darmos a volta à situação e dizermos, não é o porquê. Ela calhou-nos a nós por alguma razão. A Maria apareceu na nossa vida porque alguém disse que nós éramos capazes. E acho que temos vindo a ser capazes, porque a Maria é super feliz e faz tudo à volta dela feliz. Ela transborda amor, sabes? Ela transborda, não sei explicar, é inevitável alguém que conviva com a Maria ou connosco que não sinta essa leveza da Maria, ou que se calhar nós também fazemos por isso, não é? Se calhar é um bocadinho. E para quem nos ouve e não sabe o que é que é? Então, o síndrome de Rett é uma doença neurológica que não consegues detectar nem em gravidez nem no nascimento. Basicamente é um gene que falta no cromossoma X. É maioritariamente em meninas, porquê? Porque nós, mulheres, temos 2X e um dos X está avariado, digamos assim, e portanto consegue sobreviver com o outro X. Os rapazes, por norma, não sobrevivem porque não sobrevivem sem o X. Há casos, já há estudos de alguns rapazes que têm. Só que mesmo o síndrome de Rett é uma doença, além de ser muito rara, é muito recente. O estudo científico é muito recente. E foi descoberto pelo médico chamado Rett, que lhe deu o nome, um austríaco, mas estudo científico mesmo do gene, que é do gene que falta da doença, é de 1993, para teres uma ideia, é mesmo muito recente. E agora vai-se percebendo que há vários graus do Rett, não é? Há os típicos, há os atípicos, há os menos graves e os mais graves. A Maria possivelmente está não digo que possa estar no mais grave, mas está no típico mesmo, ou seja, tudo bate com os estudos científicos, que foi
os sintomas apareceram pelos 9 meses de idade, porque não se desenvolveu da mesma forma, mas depois está no grave porquê? Porque ela nunca chegou a andar, nunca chegou a falar e nunca chegou sequer a conseguir se colocar de pé. A Maria é de cadeira de rodas toda a vida. E há meninas com a doença dela que chegaram a falar, chegaram a andar e a comer, mas depois chegam ali aos 2 anos, 3 anos e perdem tudo. E aí às vezes eu penso, se calhar, uma forma egoísta, como mãe, mas penso, no meio disto tudo a Maria até se calhar não sofreu tanto, ou não sofre tanto, porque não tem a frustração de ter perdido exatamente, alguma de coisa. ter feito e ter perdido, percebes? Porque há muitas meninas que, isto porquê? Porque ela consciente, a consciência, ela está cá, ela percebe tudo, demora mais tempo a chegar ao cérebro, mas ela percebe tudo. Eu meto a Maria de castigo como aos irmãos, eu ralho com ela como aos irmãos, percebes? Só que como ela nunca adquiriu, possivelmente não tem tanta frustração. Agora tem muitas frustrações, isso eu sinto e eu sei. Mas o síndrome de Rett é isto. E há um manual com tudo. Há um manual com tudo, o qual nós evitamos, ou evitamos mais na altura ela mais pequenina e em bebê, de seguir. Porquê? Porque tu queres deixar a vida andar, queres deixar correr e ver o que é que vem. Há alguns marcos que nós fomos sabendo e que foram importantes perceber, mas depois houve situações que aconteceram e que depois nós fomos ver o manual e os estudos e ok, era agora, é agora que está a acontecer. Porque a Maria já sofreu 2 cirurgias bastante complexas, esta última agora que eu estou quase fresquinha a vir do hospital, mas é sempre ali mais ou menos nos parâmetros científicos, são sempre entre aquelas idades. Tem sempre ali um decalagem mais ou menos de 3 anos, há um período dos 9 meses aos 3 anos de idade, depois há o período dos 3 anos aos 6, depois há o dos 6 aos 9 e assim sucessivamente. E a Maria bate certo nesses parâmetros. E leram o manual? Não. Não, e nem sinto necessidade de. Sabes que há uma fundação nos Estados Unidos, que é a fundação que eu, a Paula, acompanho muito e que tenho de mote do Corro pela Maria, que eles são muito práticos e explicam muito os casos reais. E é isso que eu sigo. Eu, por exemplo, posso dizer que eu segui uma menina dos Estados Unidos, que era a Cami, com a qual eu me identificava mesmo muito com os pais e a menina. Era em tudo igual à Maria. Mas quando eu te digo tudo, até mesmo a fisionomia, sabes, de fazer mesmo impressão. E ela, infelizmente, faleceu o ano passado e eu sofri como se fosse a minha familiar. Sofri mesmo. Porque pensei, podia ser a minha Maria. Porque o percurso é tão idêntico, é tão... Depois percebi que a Cami infelizmente tinha mais dificuldades internas, porque estas meninas o que elas têm muito é problemas internos. Ou seja, imagina a Maria em pequenina podia cair e partir um braço e não se queixar, não chorar sequer de dor. E ainda hoje em dia há muita coisa dos membros dela que se fizer mais esforço assim ela não se queixa, mas uma dor interna ela queixa-se a sério. E depois quer chorar e não consegue porque as lágrimas não lhe saem, mas as expressões para mim dizem-me tudo. E na hora no hospital as enfermeiras e os médicos pedem, oh mãe, diga, esta cara é de quê? É de sofrimento, é desandada, porque pronto, eu aprendi a ler pelos olhos da Maria, e muitas das vezes até mesmo familiares não conseguem, ou até mesmo às vezes o Filipe fica assim, mas pronto, ele já percebe como é óbvio, mas às vezes ele fica, ela está além, exato. Mas é uma questão de e como tu dizes, seguiste esse caso dessa família nos Estados Unidos, já sabem, há aquele manual, já sabem, mas vamos gerir o dia a dia. Não nos vamos focar
Exato. nos capítulos do manual, Vou. vamos a viver cada página e ir fazendo Exato. à medida. É. E é fácil decidir e gerir isso. Não quereres folhear e ver como é que vai ser até aqui. Sabes porquê? Porque eu acho que é muito pela nossa base. Ou seja, toda a gente diz que nós somos um casal exemplo. Eu não me considero um casal exemplo, atenção. E eu disse ao Filipe que ele devia vir cá. Eu acho que sim. Eu não sei se ele vai vir. Não sei se ele vai vir. Mas somos um casal exemplo porquê? Porque eu não sei explicar. Nós às vezes só os dois, entre o olhar, conseguimos comunicar e levamos as coisas, é isso que tu dizes, é o dia-a-dia. Nós tratamos a Maria como os outros 2 irmãos, como uma menina normal. Sabemos que tem muitas dificuldades, que há coisas que temos que ponderar antes de as fazer, mas é mais uma questão até de logística, não é por ela. Porque a Maria vai connosco para todo lado. Maria está sempre connosco. E se eu te disser que a primeira vez que nós fomos passar um fim de semana só com os rapazes, que tivemos por isto para não conseguir sair de casa, não estou a mentir. Porque era eu a chorar, era o Filipe a chorar, eram os irmãos todos a chorar e a dizer não podemos ir, a mana não pode ficar. Só que os rapazes também às vezes precisam da nossa atenção. E foi bom. Porque tiveram mais 2. Tivemos mais 2. Muito seguidos. Muito seguidos. Montanha-russa. Uma montanha-russa. Depois Que eram 3. Tiveram mais 2, mas eram 3. 3 colos. Exatamente. Porque a partir do momento em que nós tivemos o diagnóstico da Maria, antes disso fizemos imensos testes genéticos, se podia ser alguma coisa nossa, houve tudo. Fizemos de tudo para perceber o que é que a Maria tinha. Quando sai a análise é síndrome de Rett, ok, não tem nada a ver com os pais, foi uma coisa que aconteceu, é 1 em 100.000, acontece. E eu e o Filipe olhámos, bem, bora lá ter outro. Até porque nós queríamos saber o que era ter uma criança normal. É estranho isto, mas foi mesmo. Queríamos experienciar isso. E não queríamos que a Maria fosse filha única. Não queríamos. E mais uma vez engravidei logo e veio o Manel. E o Manel foi uma descoberta para nós. Foi aí sim perceber o que era um bebê e perceber o que era uma criança. Ainda para mais, o Manel é um despachado. Mas quando eu te digo um despachado lá está. Nós olhamos para trás e inevitavelmente pensamos, se calhar puxámos demais por ele, tínhamos medo que não fosse a Maria, ou que fosse igual à Maria, aliás. Então bora lá puxar por ele, mas eu acho que não. Depois vendo bem, acho que não. E o Manel aos 10 meses já andava, aos 11 meses já comia sozinho. Como o Filipe me disse, a natureza é espetacular. É mesmo. E vocês conseguiram ver a natureza. Exato. A trabalhar. Exatamente. Conseguimos ver a natureza, conseguimos ver que de facto aquilo que a Maria não tinha adquirido é que ainda assim tu pensas sempre é dela, não é? Mesmo já tendo um diagnóstico, mesmo tendo uma doença, tu ficas sempre a pensar é dela, mas não. Ela de facto tem mesmo um problema e por isso o Manel veio desmistificar isso tudo. E depois quando eu tenho o Manel, olhámos um para o outro e pensámos, o Manel não pode ficar com o peso e não queremos que ele fique com este peso e com esta carga, até porque queremos mais filhos. E pronto, mais uma vez engravidei logo. E veio o Joaquim, que tem 1 ano de diferença. E aí eu vou-te dizer que foi assim um bocadinho estranho e que as pessoas pensam sempre, como é que tu conseguiste? Mas eu não sei, às vezes eu penso, e às vezes olho para trás e penso, como é que eu consegui? Onde é que eu fui buscar esta loucura, estas forças, não sei, chamem o que quiserem, porque eu dou para mim e tenho a Maria no carrinho e tenho um número super à frente e outro número super atrás, porque eram os 2 bebés. Ou então estou grávida do Joaquim de 8 meses e tenho um Manel no marsúpio ainda à frente, estás a ver? Era isto, toda eu, era assim inacreditável. Mas o Manel, quando o Joaquim nasceu, ele já andava. Parece que, tipo, bem, tenho que me fazer à vida, que vem aí mais um, ainda está uma de cadeira, deixa-me fazer à vida, porque literalmente pareceu mesmo isso. E a dinâmica familiar
com a Maria? Deus com a Maria, porque isto, quando eu digo familiar e pondo as coisas assim, trocando por miúdos, porque Exatamente. e dizias mesmo, vamos ver como é que é ter uma criança normal, uma criança que faz tudo, que é saudável, por assim dizer. Exato. Como é que é também para eles? Eu acredito que eu lhes dei imenso à Maria e a Maria também lhes dei imenso, mas como é que eles gerem, como é que gerem também depois, quando veem crianças como a Maria ou parecidas com a Maria? Olha, é engraçado porque é assim, ambos têm um papel completamente diferente com a irmã. Ou seja, tenho o do meio, o Manel, que é o protetor máximo, é o cuidador mesmo, é o protetor, é o preocupado, imagina a Maria quando era mais pequena, nós ainda a conseguíamos deixar no chão, encostada com almofadas, e ela inevitavelmente, passado uns tempos cansada, tombava, e o Manel era o primeiro a ir e endireitá-la e tudo mais. Portanto, faz muito o papel, e ainda hoje faz, o papel de cuidador. Não é que nós alguma vez o tenhamos imposto, mas ele sente-se um bocadinho por aí. E o Joaquim é a bebé. É a boneca dele, é a bebé, e está sempre de volta dela, e aos beijinhos, e amo-te muito, mana. Mas depois, com outras crianças, eles na altura quando andavam na Associação Infantes, que é uma escola fora de série mesmo, em que a inclusão é total, ou seja, em cada sala de aula, aquilo só tem o infantário, o pré-escolar e o primeiro ciclo, mas em cada sala há pelo menos 2 ou 3 crianças com necessidades especiais, o que seja. Trissemias, autismos, surdos, o que seja. E enquanto eles andavam na Associação Infantes, essas crianças para eles eram iguais. E todas as crianças, tudo isso sempre foi igual. Cresceram, agora estão numa escola maior. Eles olham de outra forma para essas crianças, mas a mínima coisa eles dizem, nós sabemos, mãe, é como a mana. São diferentes porque são como a mana, mesmo tendo outro. E vocês também aprenderam a aceitar que é normal, se chegam a um restaurante e vão com a Maria, que as pessoas Olhem, sim. Porque não é com julgamento, mas porque é diferente. É diferente. Sabes que há muito o estigma dos pais que têm crianças com necessidades especiais e que, quando as pessoas de fora olham, ficam incomodadas e pensam, lá está aquele a olhar para mim com pena. Eu não vejo dessa forma. Nem eu nem o Filipe. Nunca vimos dessa forma. Nós vimos pelo contrário. De facto, a Maria é diferente, mas só agora também é que se começa a perceber, porque ela já está muito maior. Imagina, ela até aos 6, 7 anos de idade, tu não percebias que ela era uma criança com necessidades especiais, a não ser porque estar numa cadeira. Mas mesmo aí era uma cadeira, uma bengala ou o que fosse. Portanto, aí nós tínhamos o reverso, que era muitas das vezes, e como ouvimos uma vez na praia, aí ficámos melindrados os dois, e quase que sentimos necessidade de ir falar com essa rapariga e dizer-lhe, olha, isto não é porque nós queremos, é porque tem que ser. Nunca mais me esqueço, nós para levar a Maria para a praia temos que levá-la a braços, não é? Imagina, e aquelas praias que nós adoramos, que são as praias de Sagres, que são areais gigantes, custa, e temos que levar, e paramos a meio para descansar um bocadinho e voltamos. E está na altura era uma miúda, porque era mais nova que nós, mas estava com um bebê. Via-se que tinha acabado de ser mãe. E diz qualquer coisa para o rapaz que está ao lado dela, que não diz. Era mesmo eu que esta agora ia mandar aqui ao colinho para eu levar até à areia, ou até à água. E nós olhámos um para o outro, aliás, parámos, olhámos um para o outro, engolimos e pensámos, vamos dizer ou não vamos? Mas depois pensámos, ela tira o que ela achar. Mas aí magoou. Agora, aquelas pessoas que quando nós entramos com Maria e olham, eu não sinto isso como pena, sinto de facto, às vezes até quero pensar o contrário, que é, pais corajosos, que estão ali com uma miúda e mais 2, olha, conseguiram. E quando eu digo que eu tenho 2 rapazes mais novos, toda a gente pergunta, mas como é que tu conseguiste? Tu tiveste uma miúda especial, que sabias que ia ser difícil, ou imaginavas, com uma doença muito rara e grave, como é que ainda conseguiste ter os rapazes? E eu digo,
porque é que eu não havia ter outros rapazes? Eu até queria ter mais, só que só não tivemos, porque pensámos, espera que isto vai dar para o torto, cá está, já não há mais vãos para tantos, é melhor acalmar, porque a natureza é isto, e foi tão bom termos os rapazes depois da Maria, e a ligação que eles têm, e a Maria com eles, há uma imagem que me ficou, que foi quando o Manel nasceu e eu fui para casa. A Maria era pequenina, tinha 4 anos, tinha acabadinho de fazer, nem tinha feito 4 anos, ela fazia 4 anos no mês a seguir. E era pequenina e ela estava comigo ao meu colo. E eu agarrei no Manel assim e disse, Maria, já viu? E ela não tinha estas reações, ela nunca me fez isto a mim, mãe. Porque ela não tem essa reação, ela não te dá um beijinho, ela não consegue, como? Não consegue. E ela automaticamente vira-se para o irmão e faz, para dar um beijinho. E eu pensei, já valeu tudo, já valeu. E esta relação que eles têm é fantástica mesmo, é mesmo. Depois também tens outros senãos, que é, há outra também que nos ficou marcada, que foi que estavam todos a jantar à mesa e inevitavelmente estou eu a dar a comida à Maria e está o Filipe a dar a comida ao Joaquim, que era bebé, na altura tinha 9 meses por aí, e o Manel está completamente solto, sozinho, a comer. E de repente o Manel parou e disse, mãe e pai, eu às vezes gostava de ser como a Mana ou como o Joaquim. Bem, nós olhamos um para o outro e cai-nos tudo. E dissemos, oh querido, desculpa. Não aguentámos, estávamos a chorar, demos-lhe um abraço e dissemos, desculpa Manel, tem razão porque, de facto, ele desenrascava-se. Ele próprio devia pensar assim, ok, a minha mãe tem que estar a ajudar a minha irmã, o meu pai tem que ajudar o meu irmão porque é mais pequenino, vamos desenrascar. Mas naquele dia, não sei o porquê, ele conseguiu dizer, sabes? Mas depois ele dá a volta, porque ele é mesmo um miúdo muito despachado, aliás, é dos 3 o que eu tenho mais problemas, porque tem assim um feitio que é difícil. Mas a relação deles é maravilhosa, assim. E fazem perguntas? Nós, desde o início, o que tentámos explicar de uma forma muito resumida e também para não complicar a coisa, porque ele era muito pequenino, eles eram muito pequeninos, foi sempre que dissemos que a Mana tinha uma luzinha no cérebro que estava avariada. Sempre dissemos. E eles hoje em dia ainda falam assim e brincam já com a situação, porque já percebem que é algo mais complexo. Mas que havia médicos nos Estados Unidos que estavam a tentar pesquisar para arranjar uma cura. E muitas das vezes eles ainda dizem, oh mãe, a Mana já cá está há 14 anos, ainda não há cura para a doença da Mana. Mas depois de resto, eles nem perguntam muito de o que é que vai acontecer à Mana de futuro, ou já começam os dois a falar de quem é que vai ficar a cuidar da Mana. Que isso ao mesmo tempo aflige-nos porque não queremos pôr esse peso neles já, tão pequenos. Que eles têm 9 e 10 anos, acho que ainda são muito pequenos para estar já com essa preocupação, mas eles já têm essa preocupação. E parece que já, tipo, andam ali na rivalidade, não sou eu. E eu, oh queridos, calma, mãe e o pai ainda cá estão. Mas depois é aquela fase que eles estão a passar, de perder os pais, e então, mas se a mãe e o pai morrerem, quem é que a Mana fica? E tudo mais, e nós tentamos sempre dar a volta. E vocês pensam nisso ou falam nisso enquanto casal? Sim, essa é a nossa maior preocupação. Essa é mesmo a nossa maior preocupação, é se nós falhamos, o que é que vai ser da Maria? Porque os rapazes vão-se fazer à vida. Se Deus quiser, desenrascam-se. Agora a Maria não, a Maria é totalmente dependente. As ajudas são 0. As dificuldades vão ser maiores porque ela vai se tornar uma adulta, vai se tornar mais pesada, vai ter mais problemas, infelizmente. E essa é é a nossa bengala, sabes? É aquela nossa... Que deixam lá ou que de vez em quando vão lá? Volta e meia falamos, os dois. Principalmente quando temos assim situações de aperto, situações, imagina como agora a cirurgia, situações como tivemos de
às vezes, imagina, pensarmos e se não tivermos dinheiro para continuar a dar esta vida à Maria, mas é algo que nos assusta bastante e que é a nossa grande preocupação, porque de resto acho que as coisas leva-se. E por isso Ele vai sempre ter, não é? Sim, exatamente. E por isso estamos sempre os dois muito a prezar pela nossa saúde. Fazemos os dois desporto e... O que és correr pela Maria? Não me vais pôr a correr. Olha, devias de ir. Então, o Corro pela Maria foi algo espontâneo que aconteceu, porque ao mês de outubro, que é o mês da consciencialização do que é o síndrome de Rett. E eu sempre fui desportista, eu sempre fiz desporto, e a corrida para mim foi a minha terapia. Quando aquela fase em que nós estávamos em busca do que a Maria tinha, até chegarmos ao diagnóstico, e quando a Maria já estava na Associação Infante Sagres, a minha terapia era, o Filipe levava a Maria para a Associação Infante Sagres, eu despedi-me na altura, porque eu trabalhava em eventos, não tinha vida, e chegámos a um consenso os dois em que eu quis abdicar da minha carreira, do meu trabalho, para me dedicar à Maria, porque eu não sabia sequer explicar o que é que a Maria tinha, porque eu não estava com ela. E aí foi um peso enorme para mim, eu pensei, eu quero ser mãe. E eu quero acompanhar a minha filha, se ela tem um problema, eu quero lá estar. E falámos os dois, e ele disse, tudo bem, eu vou tentar aguentar-me, porque ele é arquiteto, mas tinha um ateliê por conta própria. Foram momentos complicados, mas conseguimos, graças a Deus, com ajuda, e demos a volta à situação, mas isso era a minha terapia. Ou seja, o Filipe levava a Maria, e eu ia à Beira-Rio, porque na altura morávamos no Restelo, e eu ia para a Beira-Rio correr. E aí punha os meus pensamentos em dia. Desabafava comigo própria e dizia, está tudo bem, vai tudo correr lindamente. Até que depois foi este processo todo que eu te contei, tivemos o diagnóstico, veio o Manel e eu ia fazendo umas corridinhas. E começou o Filipe a correr, bastante. E ele corria todas as semanas, ia sempre correr com o grupo dele, fez a meia maratona, etc. E eu larguei um bocadinho. Depois nasce o Joaquim e eu senti necessidade outra vez de ir correr, além de fazer o desporto, de desanuviar, de estar. E nesse mês de outubro, nessa primeira vez que eu voltei outra vez a correr, nesse mês de outubro comecei a fazer na página do Facebook, na altura ainda nem havia Instagram, na página do Facebook a dizer mais uns quilómetros pela Maria. E há uma amiga minha que diz, porquê é que tu não tentas angariar fundos para a pesquisa da doença da Maria? E eu fiquei com aquilo atrás das orelhas, contatei os Estados Unidos, a fundação, falei-lhes do assunto e eles disseram, excelente, nós temos uma página mesmo que é só para returners. E eu, pronto. E então a partir daí o que é que eu fiz? Eu associei-me com eles criaram uma página e eu dei o mote do Corro pela Maria, só que depois desloquei os dois ombros, caí a correr e desloquei os dois ombros. Portanto, estás-me a ver com 3 filhos com os dois ombros assim, os braços, portanto foi um filme. Fui operada. E há uma amiga minha que diz, tu tens de te juntar ao meu grupo de corrida, tu vais ver, vamos puxar imenso pelo Corro pela Maria, vamos fazer grandes campanhas. E foi, juntei-me ao Team It's Up to You, que é o meu grupo da corrida, que é fantástico. E aí angariam dinheiro para a investigação ou algumas corridas também é para um fundo para a Maria, para se vos cair um frigorífico um dia Não, sair de casa? É tudo para a investigação, nada é para a Maria. Nada, é tudo para a investigação do RET que está a ser desenvolvida nos Estados Unidos. Ou seja, o mote é, primeiro que tudo, puxar pelas pessoas para fazer exercício físico, portanto tens que ir correr. Depois é, por cada quilómetro que se corre, doar 1 euro para a associação. E o link é mesmo diretamente para a associação, ou seja, nada passa por mim, vai tudo direto para a associação. Eu não estou a pôr em casa, eu já estava a imaginar, porque te ouvi, e acho que não são os únicos, que a bengala de pais com miúdos especiais
é essa a preocupação de vivemos num país que não tem apoios nenhuns, ou os que tem não são significativos para quem precisa de tanto, e a minha questão era esta, eu já me via a correr, por isso é que estava já a perguntar, eu estava aqui, já me via a correr para garantir que não será preciso, mas, e como o Diogo aqui disse numa entrevista, um convidado, um dia se uma pessoa sai de casa e um frigorífico me cai em cima. Percebo. E a minha pergunta era esta, não era pôr em causa Claro. ou desconfiar Sim, do processo, mas perguntar mesmo isto Nós vamos fazer. eu correria Mas vais correr na mesma. para esse fundo que não irá ser usado, mas que eu acredito que seria um descanso. Sim, percebo isso que tu dizes, mas nós, graças a Deus, vamos fazendo um pezinho de meia para o futuro. Lá está. Estás tramada porque estás a olhar para mim, já estás a ver que eu já estou a organizar uma corrida e vais criar um fundo para se o frigorífico cair. Perfeitamente. Mas sabes que não és a primeira. A Vera, uma grande amiga minha, a Vera Machás, organizou o concerto solidário pela Maria. E ela, o intuito dela era mesmo esse. E eu disse-lhe, Vera, não sou capaz. Mas somos nós. Eu percebo, mas sabes que eu pensei... Tu não tens que fazer nada. Mas foram angariados 4.000 euros. Não, mas eu digo isto e estamos aqui a gravar e quem sabe surge, mas para a parte aqui emocional e é um ponto. É um ponto que é difícil falar, é um ponto que é exigente de lá ir, porque põe tudo noutra perspectiva, não é? E eu ticas aqui o colo, a bengala eu sei o descanso que é, se um dia pensarem nisso, porque poderão pensar, mas saberem, olha que giro, não, através da corrida e através da criou-se aqui isto, e se o frigorífico, o micro-ondas nos cair, as probabilidades forem todas contra nós e cair tudo aqui, está ali. E o colo que a Maria vai receber, eu percebo. É colo, mas também era neste sentido. Isto vai acontecer, estás tramada. Falar com a tua amiga Vera. O Filipe não vai deixar. É que o Filipe nessas coisas, ele é... Eu percebo, porque nós, graças a Deus, não precisamos, sabes? E nós de facto, a nossa luta, ou a minha luta até, é muito a minha luta, porque o Filipe muitas das vezes nessas coisas prefere ficar um bocadinho à parte. A minha luta mesmo é que haja melhorias na doença dela, sabes? Pode até já não chegar a ela, mas pelo menos as que vêm. Porque é difícil, é muito difícil. Eu não te vou mentir. O não saberes ao certo o dia da manhã. O não saberes se, acima de tudo a frustração, não saberes o que é que ela está a sentir, o que é que ela está a pensar. Não conhecer a voz dela. Eu não conheço a voz da minha filha. E ela nunca falou, nunca me chamou mãe. Eu não sei se ela tem a voz fina, se tem a voz grossa. Eu só conheço os gritos dela. Que não são gritos, são guinchos. É a forma dela comunicar. E eu gostava mesmo, e é isso que eu luto e que eu corro, é para que outras crianças como ela, ou até ela, poder ter alguma melhoria, percebes? Porque eu, graças a Deus, para ela e para nós não precisamos. E graças a Deus espero que se mantivermos assim, e se o Filipe se mantiver com o trabalho que tem, que consigamos fazer o pé de meia que estamos vindo a fazer, para que se de hoje para amanhã falharmos, estar ali algo para conseguirem tratar da Maria. Mas pensamento positivo, porque frigoríficos e micro-ondas não andam a cair. Tu que gosto de frigoríficos e micro-ondas. Talvez mesmo a acabar. Qual é que foi um dos dias mais leves que tiveste? Olha, os dias leves eu tento os levar todos eles. Eu tento que os meus dias sejam o mais leve possível. Eu às vezes penso que eu sou uma mãe normal, como todas as outras, como tu és, como mesmo tendo uma Maria, eu quero acreditar que, ou pelo menos faço por isso,
e acho que transpareço isso a muita gente, que sou uma pessoa normal que teve o privilégio de ter a Maria na minha vida, porque ela me ensina todos os dias e ensina-nos a nós todos os dias, mas todos os dias são leves. E um dos dias mais pesados? Eu tenho 2 dias muito pesados na minha vida e era exatamente aquilo que eu estava-te a dizer há pouco, que são telefonemas que quem está do outro lado nem precisa de falar, que tu já sabes o que é que aí vem. Foi o telefonema que eu recebi às 8 da manhã do IPO, que era a dar a notícia que a minha mãe tinha falecido, e eu aí nem consegui sequer ouvir, larguei o telefone e caí redonda no chão. E foi o telefonema do Filipe a dar-me a notícia que a Maria tinha síndrome de Rett. Foram os mais difíceis. A vida tem graça? Tem muita graça. Tem imensa graça. Mesmo tendo uma criança com necessidades especiais ou as dificuldades que possam advir disso, tem imensa graça. Tem mesmo. E é para ser levada leve. Obrigada. Obrigada eu. Acho que cumprimos aquilo que eu vos prometi no início. De facto, a Sónia estava a dizer que é uma mãe normal. Claro que é, mas é uma mãe extra normal. Porque lidar de uma forma tão natural com tudo o que exige criar numa família uma criança especial é extra normal, é extraordinário e mostra-nos aqui que nós também conseguimos, seja o que for na nossa vida, e se calhar o que veio para trás, o que teve antes, é aqui a base muito grande para a Sónia ir buscar tanta coisa para ser uma guerreira também, como um anjinho é, e que se calhar eu estava a ouvir Sónia a ver as fisioterapeutas e os amigos, eu só via anjinho. De vamos começar aqui esta guerra, eu estou contigo e vou chegar, e por isso eu acho que a Sónia e o Filipe, a Sónia aqui a dar a voz pelo Filipe, com quem gostei tanto de falar, com os filhos e com a Maria, são aqui um exemplo que vale a pena correr. Vale a pena correr com a vida, vale a pena dar sempre um passo, seja o que for que nos vá surgindo, e que às vezes não vale a pena ler mesmo o fim da última página do manual, porque há milagres, porque há investigações, porque há a vida a acontecer e os frigoríficos e os micro-ondas a caírem têm que ser pensados de vez em quando, que pode acontecer, mas de facto acho que é um exemplo e é aqui assim uma maneira muito leve, porque foi tão leve a conversa de um assunto tão exigente e de dias que eu acredito que também sejam pesados, e que só nos pode mostrar que de facto vale a pena, e no amor e nas diferenças do amor há duas pessoas que se encontram e que de repente do não compromisso há um compromisso gigante, que só numa troca de olhares já sabem o que é que um ao outro quer ou não quer. Por isso, olhem, espero mesmo que se inspirem com a Sónia. Acho que vamos fazer uma corrida. Casos frigoríficos ao ar, que a frigorífica dá-lhe vida, quem sabe começa a correr. Tenham uma ótima semana, um grande beijinho a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.